Fácil fornecer uma microbiota nova a camundongos de laboratório livres de germes. Basta hospedá-los com camundongos já colonizados. Alguns dias de coprofagia depois, os ratinhos passam a ter os mesmos micróbios. Tantos que mesmo hospedar dois grupos de camundongos, que já possuam um conjunto completo de micróbios, pode resultar em mudanças nas espécies que cada um abriga. Em outro experimento interessante conduzido por Jeffrey Gordon na Washington University, em St. Louis, em 2013, pesquisadores tomaram dois conjuntos de camundongos livres de germes e inocularam um deles com a microbiota do intestino de seres humanos obesos. O detalhe desse experimento foi que cada uma dessas pessoas obesas tinha um irmão gêmeo magro. Assim, o segundo conjunto de ratinhos livres de germes recebeu micróbios do intestino dos irmãos gêmeos magros. Como era esperado, os camundongos com a microbiota obesa acumularam mais gordura corporal que aqueles com a microbiota magra. 5 dias após a inoculação, os dois conjuntos de ratinhos foram reunidos com seu colega correspondente, que havia recebido as bactérias do irmão gêmeo. O notável é que os camundongos obesos ganharam menos peso vivendo junto com seus irmãos gêmeos magros do que se não tivessem sido expostos a eles. O exame da microbiota dos dois grupos de camundongos revelou que a microbiota dos camundongos obesos havia mudado e passado a se parecer mais com a dos magros, enquanto a dos magros permanecerá estável. Se fossemos chimpanzés, poderíamos compartilhar nossas fezes para nos mantermos magros e saudáveis. Mas a boa notícia é que a coprofagia é inteiramente desnecessária para nos beneficiarmos da microbiota saudável de um colega humano. O que não quer dizer que a alternativa clínica, o transplante fecal, seja completamente palatável. Em sua forma mais grosseira, o procedimento envolve misturar fezes de um doador saudável com soro fisiológico, colocar tudo no liquidificador e depois esguichar esse composto no intestino grosso do paciente através de um longo tubo de plástico com uma câmera acoplada, um colonoscópio, inserido de baixo para cima, por assim dizer. Às vezes, os transplantes fecais também são realizados de cima para baixo, via um tubo nasogástrico, que entra pela narina e desce pela garganta, chegando até o estômago. Um dos pioneiros no uso moderno dos transplantes fecais, Dr. Alexander Korutz, recorda suas primeiras experiências na preparação de suspensões fecais. Fiz os 10 primeiros transplantes da forma antiga, com um liquidificador no banheiro da sala de endoscopia. Durante essa experiência, rapidamente percebi os obstáculos práticos à realização de transplantes fecais num ambiente clínico movimentado. A potência olfativa do material fecal humano se revela ao toque do botão do liquidificador e pode ser bem nauseante, capaz de esvaziar as salas de espera. Não apenas isso, mas preparar um aerossol das fezes, por mais livre de patógenos que seja, não é particularmente seguro para o médico que o faz. Mesmo os micróbios mais bem intencionados podem ser prejudiciais se entrarem no lugar errado. O que é saudável no intestino pode ser muito nocivo nos pulmões. A ideia de transplantes fecais é nojenta, não é? Se você ainda estiver lendo, vou tentar acabar com essa má impressão. Para mim, existem duas formas de lidar com o fator nojo dos transplantes fecais. Uma é dourar a pílula, usar eufemismos e esperar que você não pense demais no assunto. A outra é confrontar seu nojo. Sim, parece repugnante, mas são apenas micróbios, plantas mortas e água. Cerca de 70% são bactérias. A cor marrom vem do pigmento dos glóbulos vermelhos decompostos, convertidos por seu fígado e ejetados como refúgio. E sim, o cheiro é ruim. Mas não passam de gases, sobretudo ácido sulfídrico e outros contendo enxofre, criados pelos micro-organismos do intestino ao decompor os restos da sua alimentação. O nojo é uma emoção protetora que se desenvolve para nos manter afastados de coisas que podem nos fazer mau vômito, matéria em putrefação, nuvens de insetos, cadáveres de pessoas que não conhecemos nem amamos, coisas viscosas, pegajosas. E fezes. Sentimos um nojo especial pelas fezes dos animais que comem carne. Onde você ia preferir colocar a mão? No cocô de cachorro ou de vaca? E de nossos colegas humanos? No mundo inteiro fazemos a mesma cara quando somos confrontados com algo nojento. Recuamos a cabeça, nosso nariz se achata e franzimos as sobrancelhas. Costumamos levar as mãos ao peito e nos afastar. Se a coisa for realmente repugnante, vomitamos na hora. Essa reação de nojo codificada pela evolução ajuda a evitar que entremos em contato com patógenos que poderiam estar no vômito, na matéria em putrefação, na coisa viscosa, na coisa pegajosa. Ou nas fezes. Portanto, não querer pensar em cocô, menos ainda no de outra pessoa entrando em seu corpo, é perfeitamente natural. Mas, em vez disso, pense por um momento numa transfusão de sangue. É provável que essa ideia não lhe cause tanto nojo. Pense em bolsas de sangue coletadas de doadores saudáveis com cuidado e examinadas para evitar doenças que poderiam estar ocultas nas células ou no plasma. Rotuladas com o grupo sanguíneo correspondente e data de coleta penduradas, salvando vidas. Uma imagem bem clínica, estéril, quase futurista. Mas o sangue, assim como as fezes, pode carregar patógenos, como o HIV e o micro-organismo que causa a hepatite. O sangue, assim como as fezes, apodrece quando é exposto a bactérias no ar, e as fezes, tanto quanto o sangue, podem salvar vidas. Pense na suspensão de microbiota fecal pelo que ela realmente é, um líquido com propriedades benéficas à saúde. O Dr. Alexander Korutz costuma contar a história de uma aluna de medicina que foi doar suas fezes para pacientes com C. diff. Quando ela contou aquilo aos amigos, muitos dos quais também estudantes de medicina, em vez de elogiarem sua abnegação e comentarem que precisavam também arrumar um tempinho para doar, como teriam feito se ela estivesse doando sangue, riram e zombaram de seus esforços. Os médicos do século XXI, que já conhecem o crescente estudo da microbiota, não foram os primeiros a descobrir as propriedades curativas das fezes. Um médico chinês do século IV chamado Ji Hong escreveu, em seu manual de prática e emergência clínica, que ministrar uma bebida feita das fezes de alguém saudável a pacientes com intoxicação alimentar ou diarreia grave proporciona uma cura milagrosa. O mesmo tratamento é mencionado 1200 anos depois, de novo em outro livro médico chinês, desta vez referido com sopa amarela. Parece que naquela época era tão difícil tornar os transplantes fecais palatáveis aos pacientes, metaforicamente falando, quanto agora. No entanto, convencer alguém que tenha passado os últimos 3 meses no banheiro e perdido 1/5 de seu peso corporal a dar uma chance ao transplante fecal é bem mais fácil. Para Peggy Kanhai, o nojo de transplantes fecais que porventura tivesse antes de ficar doente desapareceu. Na clínica da Califórnia, poucas horas após a colonoscopia e a irrigação com uma suspensão dos micróbios fecais filtrados de seu marido, ela já tinha melhorado. Pela primeira vez em meses não sentiu necessidade de ir ao banheiro toda hora. Ficando 40 horas seguidas longe dele. Alguns dias depois, a diarreia havia desaparecido. Após 2 semanas, seus cabelos tornaram a crescer, a acne em seu rosto começou a sumir e Peggy voltou a ganhar peso. A taxa de cura de infecções recorrentes de C. diff com tratamento de antibióticos é de cerca de 30%. Mais de 1 milhão de pessoas são infectadas a cada ano e dezenas de milhares morrem. Mas o tratamento com transplante fecal oferece uma taxa de cura superior a 80%.
Para quem tem alguma recaída após o primeiro transplante, como aconteceu com o PEG, um segundo transplante eleva a taxa de cura para mais de 95%. Difícil pensar em qualquer outra doença potencialmente fatal que possa ser curada em um só procedimento não cirúrgico, sem necessidade de remédios, a um baixo custo e com tão alta taxa de sucesso. Os transplantes fecais se tornaram a base dos tratamentos oferecidos pelo professor e gastroenterologista Tom Borod no Centro de Doenças Digestivas em Sydney, na Austrália. Em 1988, esse médico teve uma paciente, Josie, que havia contraído uma bactéria quando foi passar as férias em Fiji e desde então vinha sofrendo de diarreia, cólicas, prisão de ventre e inchaço. O que deveria ter sido uma cura fácil com uma prescrição de antibióticos começou a se arrastar, chegando ao ponto de Josie tentar o suicídio. Borod, preocupado com o sofrimento da paciente, já não tinha opções para tentar restaurar seu estado de saúde. Ele mergulhou na literatura médica e descobriu o caso de 3 homens e uma mulher que, em 1958, haviam desenvolvido diarreia grave com dor abdominal após serem tratados com antibióticos, caso similar ao de Josie. 3 deles ficaram à beira da morte, na terapia intensiva, e as estatísticas não eram favoráveis, uma taxa de mortalidade de 75% na época. Seu médico, Ben Eisenman, resolveu tratá-los com um transplante fecal. Horas ou dias após receberem os enemas fecais, todos os 4 conseguiram se levantar e sair do hospital, completamente livres da diarreia que os atormentara por meses. Borod, entusiasmado com a possibilidade de cura de sua paciente, sugeriu-lhe a ideia. Esta, assim como Peggy Canhai, estava disposta a qualquer coisa. O médico ministrou o transplante durante 2 dias. Alguns dias depois, Josie estava muito melhor, tanto que já podia voltar a trabalhar. A resistência a esse tratamento era tamanha na época que Borod não teve coragem de contar a ninguém o que fizera para ajudar Josie, mas daquele momento em diante, ele e sua equipe passaram a usar transplantes fecais sempre que acreditavam que uma restauração microbiana pudesse ser benéfica ao paciente. No decorrer do ano seguinte, realizaram 55 transplantes para curar problemas que variavam de diarreia e prisão de ventre a doença inflamatória intestinal. De todos os pacientes, 26 não melhoraram, mas 9 melhoraram e 20 se recuperaram por completo. Nos anos seguintes, Borod e sua equipe descobriram quais doenças respondiam ao transplante fecal. Atualmente já realizaram mais de 5.000 transplantes, a maioria para tratar síndrome do intestino irritável com diarreia predominante e infecções por C. diff. Com uma taxa de cura de 80% em sua clínica, o transplante fecal é de longe a terapia mais eficaz para essa forma de SI. O tratamento da prisão de ventre é mais difícil, pois tem uma taxa de cura de apenas 30% e podem ser necessários muitos transplantes repetidos. Apesar dos casos de sucesso e da demanda dos pacientes, Borod e outros médicos que aplicam essa técnica costumam ser chamados de charlatães. Como as fezes não são um medicamento que possa ser fabricado e vendido, os transplantes não estão sujeitos às regras e regulamentações farmacêuticas, e como testes clínicos não são rigorosamente necessários, muitos médicos duvidam da real eficácia dos transplantes fecais. Mas Peggy Canhai e outras pessoas em sua situação têm se mostrado dispostas a aceitar a ideia. Nas palavras de Peter Vorvel, professor de medicina e gastroenterologia da Universidade de Manchester, meus pacientes de SI estão ansiosos por isso. Na realidade, são os médicos que costumam hesitar, seja devido ao fator nojo, seja por considerarem o transplante fecal uma pseudociência. Embora o Centro de Doenças Digestivas seja uma clínica de gastroenterologia, Borod testemunhou casos de pacientes de outras doenças que tiveram uma recuperação extraordinária. Não é nenhuma surpresa que alguns de seus pacientes com prisão de ventre e diarreia também sofram de certas doenças do século XXI. Bill, um homem que vinha sofrendo de esclerose múltipla havia anos e não conseguia mais andar, fez uma visita a Borod para um transplante fecal na tentativa de aliviar os sintomas de sua prisão de ventre crônica. Após vários dias de infusões fecais, começou a se sentir diferente. Com o tempo, recuperou a saúde e a capacidade de andar. Hoje, é como se nunca tivesse sido afetado pela esclerose múltipla. Bill não foi seu único paciente de doença autoimune a recuperar a saúde depois de receber transplantes fecais. 2 outros pacientes de esclerose múltipla, uma mulher jovem no estágio inicial da artrite reumatoide, uma vítima da doença de Parkinson e um paciente de púrpura trombocitopênica idiopática, uma doença em que o sistema imunológico destrói as plaquetas de sangue, se recuperaram após transplantes fecais. Resta verificar se essas curas, aparentemente milagrosas, se deveram aos transplantes ou foram remissões espontâneas. Como fezes não são medicamentos, e tudo de que você precisa é um liquidificador, um pouco de soro fisiológico, uma peneira e uma ajudinha de alguns vídeos do YouTube, qualquer um pode ministrar seu próprio transplante fecal, e milhares de pessoas o fazem. Não é de estranhar que entre elas estejam pais de crianças autistas. O próprio Dr. Borod testemunhou melhorias no estado de saúde de crianças autistas após transplantes fecais e administração repetida de micróbios fecais através de uma bebida aromatizada. Sua intenção era aliviar os sintomas gastrointestinais, não os psíquicos, da doença, mas o médico conta que várias crianças melhoraram após o tratamento. O caso mais encorajador foi de uma criança com um vocabulário de pouco mais de 20 palavras que disparou para cerca de 800 na semana após a terapia microbiana. Por enquanto, tudo isso é circunstancial e nenhum teste clínico foi realizado para avaliar os efeitos do transplante fecal em pacientes autistas, embora alguns tenham sido planejados. Mas a falta de provas não é suficiente para deter os pais. Para muitos deles, qualquer tentativa é válida. Para distúrbios como autismo e diabetes tipo 1, os transplantes fecais podem, como os probióticos, ter chegado tarde demais e serem insuficientes. Se o dano já foi causado e as janelas de desenvolvimento se fecharam, a restauração da microbiota saudável pode apenas evitar danos adicionais. No entanto, no caso de outros distúrbios com sintomas progressivos, talvez seja possível reverter os danos. Você se lembra do experimento no capítulo 2 em que a microbiota do intestino de uma pessoa obesa foi colocada num camundongo livre de germes? 2 semanas depois, o camundongo havia engordado, mesmo não comendo mais que antes. Mas o que aconteceria se você realizasse o experimento ao contrário? O que aconteceria se você transferisse a microbiota de uma pessoa magra e saudável para uma obesa? Foi exatamente o que uma equipe de cientistas do Centro Médico Acadêmico de Amsterdã fez. O objetivo não era ver se as pessoas obesas perderiam peso. Em vez disso, eles queriam descobrir qual seria o impacto imediato da microbiota magra. Será que receber uma colônia microbiana de uma pessoa magra melhoraria o metabolismo da pessoa obesa? No capítulo 2 mencionamos a existência de 2 grupos de pessoas obesas, as saudáveis e as doentes. Os obesos doentes, de longe, a maioria, não são apenas gordos, mas também possuem sintomas do problema de saúde mais economicamente importante de que você nunca ouviu falar, a síndrome metabólica. Uma constelação perigosa de distúrbios, essa síndrome inclui não apenas a obesidade, mas diabetes tipo 2, hipertensão e colesterol alto.
Gastam-se bilhões todos os anos para tratar as vítimas da síndrome metabólica. Metabólica, que em última análise, está por trás da maioria das mortes no mundo desenvolvido.